Oi, gente! Voltei para gravar o vídeo da segunda parte da minha quinta cirurgia. Eu tinha combinado com vocês, né, que eu dividiria o vídeo da minha quinta cirurgia em duas partes e cá estou voltando para falar com vocês da segunda parte. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia. Eu criei esse canal com o intuito de dividir com todas as mulheres informações relevantes, importantes e sérias sobre sobre as nossas mamas, nossos seios e tudo que impacta esses nódulos, as cirurgias, como a gente deve se cuidar, o que podemos fazer para estar sempre bem e atentas ao nosso corpo. Eu parei na parte da minha consulta na UBS. Que nem eu expliquei, capitulando rapidinho, bem rapidinho mesmo, eu passei no médico particular, né, pelo convênio que eu tenho, várias vezes eu fiz os exames com ele, expliquei todo o meu histórico, toda a minha situação. Lembrando, para quem entrou no canal agora, não vai entender, então volta lá no vídeo 2 e 3, eu vou deixar linkado aqui, no vídeo 2, 3 e a primeira parte da minha quinta cirurgia. É importantíssimo que vocês vejam para poder entender o quão a gente tem que estar atento ao nosso corpo. Vamos lá? Então, eu passei no médico, pelo particular, pelo convênio. O médico é muito educado, eu não posso reclamar, mas ele foi muito resistente. Mesmo com todo o meu histórico, ele foi resistente, assim, em prosseguir com a investigação. E eu sabia que tinha que ser feita. Eu decidi, então, pegar uma segunda opinião no médico da UBS. E a médica, de cara, ela já falou: você tem que operar para ontem. Então, assim, aquela minha dúvida que eu queria tirar, se eu tinha ou não que fazer uma cirurgia, aquela médica foi bem clara e categórica: você precisa tirar. Você já vem com histórico de células com atipias, que é muito preocupante, que nos deixa aflitos, já não é um câncer inicial de mama. Então, você não pode ter um nódulo na sua mama que ele não seja extirpado, né? Que ele não seja retirado, porque senão você corre o risco de descobrir esse câncer de mama bem mais lá na frente. E vale lembrar que todo câncer de mama descoberto no início, você tem 95% de chance de cura. Se você deixar passar, aí a coisa fica mais difícil. Por isso que a gente tem que estar sempre atento ao nosso corpo, e é aquilo que eu já conversei no primeiro vídeo, no segundo e no terceiro com vocês. Quando a gente tem a informação, a gente dialoga com o médico de igual para igual. Eu converso com o médico de igual para igual, porque sei exatamente o que está acontecendo com o meu corpo, eu estou entendendo aquele nódulo, e quais ações eu preciso tomar. É evidente que o médico, ele sempre sabe mais que a gente, mas se você souber pelo menos o básico, como se comportar diante de um nódulo da sua mama, você vai ficar super bem. Vamos lá para a consulta. Eu passei na médica, a médica boa, gostei. Vale lembrar que na UBS foi super rápido, então eu cheguei lá às 7 horas da manhã, como ela tinha me pedido. Como era em caixa, eu fiquei esperando. Então, umas 10 horas eu fui atendida. E a médica já contei todo o meu histórico, levei os exames, e ela falou assim: olha, o seu caso é cirúrgico, eu preciso tirar esse nódulo para ter certeza que não é maligno. Falou assim: só com a biópsia, a core biopsy, você não vai conseguir ter essa certeza. Porque a core biopsy ela é ótima, mas ela pode pegar um pedaço de um fragmento que não tem células malignas. E quando a gente retira esse nódulo inteiro, ele inteiro vai para o patologista, que vai fazer uma nova biópsia e determinar que tipo de lesão, de nódulo é aquele. Então, como acontece? A UBS tem uma regra. Então, eu entrei para a UBS, eu tinha a carteirinha da UBS perto da minha casa, já tinha a carteirinha, mas mesmo assim eu já levei de novo uma conta de luz, meu documento, né, que é obrigatório, para poder passar com tranquilidade. E assim foi feito. A médica me atendeu, me orientou, e ela falou assim: ó, Cláudia, a UBS é o ponto inicial, né? Eu preciso passar você para um centro de especialidades do SUS, porque não é feito na UBS, né? Você passa por um centro de especialidade chamado AME, né? Que é Ambulatório Médico de Especialidade, se eu não me engano.
Aí ela falou assim, ó, como é que funciona agora? Eu vou colocar tudo isso aqui no sistema e a enfermeira-chefe vai te ligar dizendo qual horário e o dia que você vai passar nessa AME, que é um ambulatório médico especializado, para conversar com um mastologista, para ele decidir com você qual vai ser o tratamento. Aí eu falei assim, ah, tá bom. Mas eu saí, então, até então eu não tinha entendido que ia ser rápido a coisa. Só que eles têm algumas senhas no SUS de prioridade. Então, assim, no meu caso, o nódulo estava crescendo, a minha mama doía muito, então eu tive uma certa prioridade por isso, pelo histórico que eu já tinha. Eu voltei para casa, falei assim, vou aguardar a mulher me chamar. Só que eu achei que isso só fosse acontecer depois de 20, 30 dias, né? Que todo mundo fala que demora tanto. Então eu falei assim, não vou nem ficar esperando muito ansiosa, porque não vai ter jeito. Se passaram 4 dias, a enfermeira-chefe me ligou. Muito fofa. Ela, ai, Cláudia, eu estava preocupada com o seu caso, porque ela já tinha me examinado da primeira vez que eu passei lá para ela para uma consulta de acolhimento. Eu estava preocupada com o seu caso. Graças a Deus eu consegui uma vaga para você. Você vai passar no AME, chama Boruol, que fica ali no centro da cidade, perto do metrô Engabaú, e eu moro em Guarulhos. Lá é muito bom, você vai gostar dos médicos, você vai ver que o atendimento vai ser muito bom, você vai gostar. E ela marcou, ela me ligou numa quinta ou numa sexta, e minha consulta era na quarta. Então, quarta-feira eu fui eu lá de novo, nessa AME, lá perto do metrô Engabaú. O bom é que é perto de metrô. Então, assim, mesmo que você tenha carro, que é o meu caso, eu fui de metrô, porque o estacionamento lá em São Paulo é muito ruim, e é muito caro também, e eu preferi ir de metrô. Aí eu fui a primeira vez. Qual a minha impressão? O lugar, assim, muito bem cuidado. É um prédio enorme que tem ali no Engabaú. As recepcionistas são excelentes, educadas. Você tem todo tipo de informação. É extremamente organizado. Então, você chega na recepção, você fala qual é a especialidade que você vai passar, eles te dão uma etiquetinha, você já sobe para o andar, eles fazem sua fichinha e você espera o médico chamar. Eu, por sorte, as 3 primeiras vezes que eu fui na AME, fui atendido dentro do horário, e teve um dia que eu fui atendida até antes, porque eu sempre chegava antes, né, porque você só tolera 15 minutos de atraso. Então, assim, toda a estrutura da AME, eu vou gravar outro vídeo explicando tudo isso para vocês com mais detalhe. Aí passei na mastologista, mostrei todo o meu histórico, levei os exames, as cirurgias que eu tinha feito, a minha preocupação com as células com atipia, e ela falou assim, olha, você realmente tem que fazer uma cirurgia, porque eu não posso manter esse nódulo dentro de você, sendo que você tem histórico de célula com atipia. Eu falei assim, tá bom, doutora. Só que eu achei que eu fosse fazer... Aí ela sugeriu eu fazer uma mamotomia. O que é uma mamotomia? A mamotomia, ela é maior, ela é feita dentro de um laboratório mesmo, do Centro de Especialidade do SUS, que é é como se fosse uma arminha, ela entra no seu seio, suga todo aquele... É sugar mesmo, ele suga todo o nódulo para fora e cai dentro de um pote aclopado a esse aparelho que retira a mamotomia. Falei, tá bom, doutora. Eu achei que não fosse precisar fazer mamotomia, né? Eu achei que fosse fazer uma core biópsia diferente ou uma core biópsia com mais fragmentos para evitar uma cirurgia, mas já sabendo que eu teria que passar por algum tipo de tratamento. Aí ela falou assim, olha, você tem que fazer exame de mama de novo aqui, porque a gente precisa dos seus dados todos no sistema. Então, você vai fazer mamografia e ultrassom de novo. E eu expliquei, doutora, tudo bem, não tem problema em repetir. Eu faço. Só que a mamografia para mim não funciona. Lembrando que mamografia é essencial para evitar mortes. Então, façam. No meu caso, que tem mamas densas, não funciona. Ela falou, vamos fazer, vamos ver o resultado e eu decido. Aí, dali, ela já te dá um papelzinho com os exames que você precisa fazer. Você vai para o primeiro andar e a menina já agenda para você. Eu falei, vai demorar, né? Que todo mundo fala que SUS demora, né?
Por incrível que pareça. Na outra semana já tinha mamografia e ultrassom, porque eles vão, como eu falei, eles vão guardando algumas vagas para aqueles casos mais urgentes. Então, se eles identificam que o seu caso precisa de urgência e de um acolhimento melhor, mais rápido, então eles colocam nessas senhas de urgência. Foi o que aconteceu comigo. A médica pediu senha de urgência e a menina já marcou. Eu fui fazer mamografia e ultrassom. Só que eles tinham marcado a mamografia e ultrassom para dias alternados. Então, tipo, na quarta-feira era mamografia e na quinta ultrassom. Aí, como eu já disse, eu moro em Guarulhos. Para voltar no Engabaú, para mim complicado, porque a gente trabalha, não quer ficar faltando no trabalho, né? E eles dão atestado de horas, eu peguei todos os atestados. Aí eu falei assim, aí eu fui na recepção e falei para o rapaz assim, né? Para um dos gerentes lá, né? Eu falei, olha, eu moro em Guarulhos, eu vou fazer mamografia hoje, a ultrassom amanhã, ou vice-versa, que eu não lembro mais. E eu queria ver com vocês, se alguém não faltou, vocês pudessem me incluir para eu fazer os dois hoje, para não ter que voltar amanhã. Aí eu expliquei onde eu morava, ele falou, não, beleza, pode fazer junto, eu vou te encaixar. Me encaixou e eu fiz os dois juntos, super bom. Depois de 10 dias saiu o resultado, você já sai de lá. No dia do exame, quando você termina o exame, você passa de novo, onde eles marcam a consulta no primeiro andar, e já saí com com a data agendada para voltar na mastologista, para ela fazer a leitura dos exames. Foi o que foi feito, eu levei de novo para a mastologista, só que nesse dia eu passei em outra médica, porque assim, lá é um grupo de mastologistas, só mulheres. Então, se eu não me engano, são 10 mastologistas. Então, é tudo no sistema. Todos os seus exames, todos os seus dados, elas escanearam meus exames anteriores, meu prontuário médico, estava tudo no sistema. Para a médica que tinha me feito a primeira consulta, que tinha indicado a mamotomia, só ia ter vaga 20 dias depois. E com essa outra médica, tinha vaga acho que 8 dias depois. Então, eu agendei com essa outra médica. Eu consultei o nome dela no Google, aquelas pesquisas que a gente faz para ver, né? E ela trabalha, essa médica, dentro do Einstein. E ela ajuda, essa parte do SUS, né? Ela ajuda, lógico, remunerada, né? Mas super atenciosa. E aí eu passei. Aí eu cheguei na médica com os exames, eu falei assim, a doutora tinha falado para mim que eu iria fazer uma mamotomia. Aí ela falou assim, olha, Cláudia, estou lendo todo o seu histórico aqui, vendo os seus exames, eu sugiro que você faça uma quadrante, né? Quadrantomia, que era tirar uma parte onde estavam nódulos e a lesão, porque se tivesse células com atipia de novo, já faria a limpeza, eu não teria que passar por uma segunda cirurgia, porque a mamotomia, como eu expliquei, é um exame, não é uma cirurgia, mas é um exame mais apurado. Então ela falou assim, a gente corre o risco de você fazer mamotomia e depois daqui uma semana eu te levar para uma cirurgia porque você está com células com atipias que pode estar nessa coleta da mamotomia. Aí ela falou assim, você concorda em fazer a quadro? Aí eu peguei e falei assim, concordo, doutora. Então vamos fazer a quadro direto para eu não ter que passar por 2 processos. Aí ela falou, tá bom. Aí a própria médica já pede os exames pré-operatórios, né? Exame de sangue, raio-x do tórax, a coagulação, né, do sangue, o tempo que demora. Ela já pediu tudo, você desce lá no primeiro andar e eles já marcam para você. Eles te dão um papelzinho com todas as datas marcadas. É muito organizado, gente. É uma beleza, assim, um sistema que funciona muito bem. Aí eles me deram papelzinho, as fitinhas com as datas marcadas do exame, que ficaram para 12 dias depois, porque tinha 2 feriados. Acho que foi em abril. Tinha 2 feriados, então demorou um pouco mais, 12 dias. Mas, sim, tudo na sequência. Vocês viram que eu não fiquei meses esperando 1 mês, 30 dias, 40 dias. Não, sequência. O que foi muito bacana para mim. Porque você fica ansiosa, né? Então, quanto antes você fizer, melhor. Quando eu fiz os exames, eu voltei com a médica, para a médica ver os resultados dos exames pré-operatórios, e ela liberou a cirurgia. Aí ela falou assim, olha, a gente vai fazer a quadro mesmo, vamos tirar uma parte da sua mama, vamos reconstruir com a sua própria mama, né, como é que fala? Com a massa que você tem na mama, né, pele e a gordura que você tem na mama, eles modulam e reconstroem, né? Não vai ter diferença nenhuma, vai ficar igual. Talvez ela fique um pouco menor do que a esquerda, né? Porque eu fiz a cirurgia na direita. Eu levantei com a médica se não podia fazer um outro procedimento,
que agora tá me faltando um nome, que seria, é como se esvaziasse, depois eu vou pegar o nome dessa cirurgia, vai gravar um vídeo. É como se você esvaziasse toda a sua mama e só mantesse a pele e o bico. E colocaria um silicone em cima. Por quê? Porque eu queria evitar ter que passar por novas cirurgias e por novos riscos. Eu falei, doutora, vamos fazer assim? Vamos fazer essa? Adenomastomia, lembrei. Adenomastomia, acho que é isso. E depois eu vou pegar o nome direitinho e gravar um vídeo. E aí ela falou assim, olha, Cláudia, isso aí é muito radical. Ela falou, eu entendo a sua preocupação, entendo que você não queira passar mais por isso, mas é muito radical. Então eu vou sugerir para você mesmo a quadrante. Aí eu falei, tá bom. Aí passou-se, isso foi em abril. Marcaram minha cirurgia para o dia 12 de maio. Eu já saí do primeiro andar, voltei para o primeiro andar para marcar a cirurgia e já marcaram para o dia 12 de maio. Foi quando eu fiz a cirurgia e correu tudo bem, graças a Deus. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre o hospital. Eu fiz no hospital chamado Hospital, é o antigo Hospital da Mulher, que fica também no centro, né, que ele foi todo reformulado. É um prédio imenso, lindo, todo preparado para receber a gente. Quando eu entrei para fazer a cirurgia, pelos corredores, assim, eu fiquei impressionada. Parecia um hospital particular, assim, pela excelência, pelo cuidado do material que eles escolheram para fazer a reforma. Então, gente, muito bom. Vocês precisam ver aqui. Mas depois eu volto aqui para falar com vocês sobre isso. Eu fiz a cirurgia, tirou um quadrante. Estava previsto eu tomar só um sedativo, eu não ia tomar anestesia dessa vez. Mas como eu tive, no meio da cirurgia, a médica viu que ela ia ter que trabalhar mais do que o necessário para a retirada dessa lesão, do nódulo, e já identificou as células com atipia, porque eles fazem um rápido exame ali, né? Então eles preferiram me dar uma injeção, anestesia, e me entubaram. Então eu fui entubada e eu só descobri isso quando eu acordei, né? Porque eu tava esperando só o sedativo. E você acorda com aquela sensação de machucado na boca, né? Porque quando você é entubada, você fica com aquela sensação. Aí eu perguntei por quê, a médica me explicou que foi necessário, porque a cirurgia demora mais do que esperado. Para eu não acordar no meio da cirurgia e não ter nenhum risco. Então assim foi feito. Eu voltei para casa. Isso foi pela manhã, bem cedo, tipo 10 horas. Eu voltei para casa umas 5 horas da tarde. O meu namorado me acompanhou e me trouxe para casa, ficou comigo. E eu já tinha passado por essa cirurgia antes, eu sabia que era só mais um cuidado com o braço, né, que não podia levantar. Eu não precisei colocar dreno. E cuidado com o curativo, e eu voltei na médica uma semana depois. E depois de uma semana que eu voltei, já tinha um resultado, né? Porque quando você faz a cirurgia, que eles tiram qualquer coisa do seu corpo, qualquer amostra do seu corpo, vai para um patologista. E o patologista retorna dizendo qual é o tipo daquela lesão, daquele nódulo. Então, quando eu cheguei na sala, a médica falou assim, olha, Cláudia, já chegou o resultado da sua biópsia, e é o seguinte, deu negativo para câncer, mas, olha mais, ela até provou isso, mas eu falei, ai, doutora, mas o quê? Ela falou assim, deu positivo para células com atipia de novo. Ela falou assim, você tem que ficar em constante vigilância, eu preciso que você repita esses exames todos em novembro de novo, e a gente vai te acompanhar de 6 em 6 meses, porque é a terceira vez que dá células com atipias nas suas cirurgias, você está correndo sério risco de ter, e eu tive também um papiloma, né, do tal, que aumenta em 40% o risco. Ela falou, então, por esses dois motivos, você vai ter que voltar daqui 6 meses. Aí ela analisou minha cirurgia, bonitinho, já fez o pedido dos exames, já me mandou para o primeiro andar, eu já agendei, eu vou em novembro de novo fazer os exames, para ver se está tudo ok, ou se eu tenho que passar por algum outro procedimento. Meninas, então, basicamente é isso. Deu negativo, graças a Deus, mas continuo com aquele problema de toda vez ter células com atipias, o que é muito perigoso. Então, é aquilo que a gente sempre conversou. Vamos dividir essa informação, vamos ficar atento ao nosso seio, tudo o que acontece. Lembrando que todas as vezes eu peguei com um autoexame. Então, façam um autoexame.
E ele não substitui mamografia nem a ultrassom, mas ele te ajuda a conhecer melhor o seu corpo, o que está acontecendo e o que você pode estar atenta para evitar maiores problemas. Eu vou gravar um outro vídeo explicando para vocês como é a AME por dentro, o que eu precisei levar na AME, o que eu precisei levar no hospital da mulher da cirurgia. Tem vários assuntos que eu preciso tratar com vocês ainda. Então eu peço que cada uma que estiver vendo esse vídeo se inscreve, é rapidinho, é só apertar inscrever, pronto, está escrita. E, se possível, compartilhe com outras pessoas. Pega o link desse vídeo e compartilhe pelo WhatsApp. Se você trouxer, mandar para uma, duas, três amigas, irmãs, tias, mãe, para que elas tenham essa informação também, vai ajudar muito o canal a crescer e levar essa informação para todas as mulheres que precisam. Eu conto com vocês e até a próxima. Aguardem o próximo vídeo. Tchau!